Fala pessoal, vamos começar mais uma videoaula aí e hoje a gente vai estar falando sobre os conceitos de genética clássica, tá bom? Vamos começar bem devagarzinho e a gente vai começar com os exercícios mais fáceis, que é para a gente poder começar a nossa brincadeira, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender de genética é que tinha um cara, um monge, que ele começou a reproduzir ervilhas. O nome desse cara, Mendel. Por que ele escolheu ervilhas? Primeiro porque tem uma variedade de ervilhas, né? Não existe só uma espécie, existe uma variedade aí, e que era de fácil reprodução. Então ele resolveu fazer essa reprodução para fazer os experimentos dele aí sobre genética. Mendel não conhecia nada de DNA, ele começou a brincar com DNA agora. Começamos a falar de DNA, começamos a falar de DNA na sociedade nesse momento, tá bom? E o que Mendel fez? Ele ficou cruzando ao longo de várias gerações, plantas que tinham a semente lisa, com semente lisa. Então ele pegou a ervilha que tinha semente lisa, cruzou com outra ervilha que tinha semente lisa. Pegou a semente lisa, cruzou com outra que tinha semente lisa. Semente lisa com outra que tinha semente lisa. E nesse cruzamento só iam nascendo sementes lisas. E ele ia fazendo novos cruzamentos, até ele ter uma geração que ele chamou de pura. Beleza? Pegou a semente lisa, cruzou com semente lisa. Pegou a semente lisa, cruzou com semente lisa. Até ter uma geração que ele chamou de pura. A mesma coisa ele fez com as ervilhas, só com a semente rugosa. Até ter uma linhagem de semente rugosa pura, porque ele pegava uma semente rugosa pura, reproduzia com outra que tinha semente rugosa pura, nascia uma semente rugosa. E ficava nessa. Então ele chamou essa geração de geração P. P de parental. Beleza? Até o momento que ele resolveu reproduzir uma com a outra. O que ele obteve? Ele obteve que todas que nasceram, sem exceção, todas eram lisas. Caraca, Vinícius, a rugosa sumiu, ele matou a rugosa. Não, ainda não acabou. Continua a ver o experimento. Ele chamou essa geração de geração F1. Geração F1 é a geração de sementes lisas. Tranquilo? Descendente desse cruzamento aqui. Não satisfeito, ele resolveu fazer a F2, fazer a próxima geração. Como é que ele fez essa próxima geração? Ele pegou uma lisa e reproduziu com uma outra lisa. Ah, Vinícius, fez a autofecundação, reproduziu com ela mesma. Pode ser com ela mesma, alguns livros até dizem que ela reproduziu com ela mesma, né? Fez a autofecundação. Ou duas descendentes dessa daqui, para a gente não vai dar diferença, tá bom? E aí, o que ele obteve com isso aí? Ele obteve que 3 em cada 4 que nasciam eram lisas. 3 em cada 4 nasciam lisas. Porém, uma em cada 4 nascia rugosa. A rugosa voltou. Aí o pessoal, nossa, Mendel, como é que isso é possível? De novo, Mendel não conhecia DNA, não conhecia cromossomos, não conhecia nada. Olha a grande jogada dele para explicar. Eu acho que quem fornece as características são fatores. Hoje a gente chama esses fatores de cromossomos, né? Eu acho que o que fornece as características são os fatores, e esses fatores estão em pares. Metade, ou seja, um cromossomo, um fator, vem do pai e o outro vem da mãe. Então, nesse caso, como essa daqui só sobrou lisa na geração F1, ela é mais forte, eu vou dizer que ela é dominante. E vou representar pela letra maiúscula. Como ela é pura, seus dois fatores vão ter que ser iguais, tá bom? Já essa daqui, como ela é mais fraca, ela some na geração 1 e aparece menos na geração 2, eu vou dizer que ela é recessiva e vou colocar as duas letras minúsculas, beleza? Essa letra minúscula representa o recessivo. Por que as duas são iguais aqui, Vinícius? Porque ela era pura, semente rugosa, pura. Então, aqui do nosso lado, a gente vai colocar alguns conceitos, tá bom? Alguns conceitos importantes.
Primeiro conceito que a gente vai colocar aqui é que a letra maiúscula representa o cromossomo, o alelo, o gene chamado de dominante. Foi? A letra minúscula representa o gene, o cromossomo, o alelo, tanto faz aí pra gente, chamado de recessivo. Recessivo, letra maiúscula, dominante, letra minúscula. Aí ele falou o seguinte, dominante, letra maiúscula, recessivo, letra minúscula. E aí ele falou o seguinte, pensa, cada característica é fornecida por um par de fatores, um par de cromossomos trazendo para os dias de hoje. Só que cada um só pode doar a metade. Esse aqui só tem o que para doar? Pô, esse só tem o azão, porque os dois são iguais. Então esse cara aqui só tem o azão. Todos esses aqui vão ter que ser o azão. E esse aqui só tem o azinho para doar. Todas as lisas que nasceram aqui, elas eram azão, azinho. O azão que vinha daqui, o azinho que vinha de lá. E o que ele falou? O azão é dominante. Por mais que o azinho exista, ele não consegue se expressar quando ele está do lado do azão. Ele só consegue se expressar, o azinho só consegue se expressar quando ele está do lado de um outro azinho. Quando essas letras são diferentes, a gente diz, quando a gente tem essas letras diferentes, a gente diz que eles são heterozigotos. Heterozigoto é quando eu tenho as duas letrinhas diferentes. A mesma coisa quando eu tenho as duas letrinhas iguais. Quando eu tenho as duas letras iguais, no caso, né? O azão ou o azinho, quando eu tenho as duas letras iguais, a gente chama isso de homozigoto. Homo de homogêneo, igual. Letras iguais, homozigoto. Letras diferentes, heterozigoto. Beleza? Se eu tenho as letras diferentes, azão, azinho, heterozigoto. Letras iguais, homozigoto. Beleza? E aí, o que ele falou? Vinícius, como é que ele chegou nesse daqui, nessa proporção? Tem duas maneiras de fazer. Vou te ensinar as duas. Mas daqui para frente, nos nossos próximos exercícios, eu só vou usar uma, porque eu acho mais rápida e menos trabalhosa, tá? Primeira coisa que o pessoal começa a explicar, né, é a tabelinha. Constrói lá a tabela. Como é que é essa tabela? É fácil. Separa e coloca os genes ali dentro. Então, exemplo, aqui eu vou colocar o gene masculino, que é uma setinha para cima, aqui o gene feminino, que é uma cruzinha para baixo, tá bom? O masculino, azão, azinho, porque todo mundo que nasceu aqui era azinho, azinho. Azão, azinho, lembra que cruzou uma com a outra? Azão, azinho. E o feminino, azão, azinho. Todas elas eram iguais. E aqui no meio, eu ia colocando as junções, as probabilidades. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Ah, Vinícius, né não. Aqui ia ficar azinho, azão. A gente sempre bota o azão na frente, tá bom? E aí, se você contar comigo, ó, o azinho só se expressa, ou seja, a rugosa, que é recessiva, ela só se expressa quando ela está do lado de outro azinho. Azão, azão, lisa. Azão, azinho, lisa. Ah, mas tem um azinho do rugosa. Mas o azão, o lisa, não deixa o azinho se expressar. Então, ela vai ser lisa. Azão, azinho.
lisa. Azinho, azinho, rugosa. Então, conta. 1, 2, 3, lisas. 3 em 4 possibilidades. 3/4. Rugosa. 1 em 4 possibilidades. 1/4. Tem outra maneira de se fazer, Vinícius? Tem sim. Olha que legal. Ó. Ou, muito mais tranquilo. Muito mais fácil. Um gene, azão, azinho. O outro, azão, azinho. Não era isso? Por que isso, Vinícius? Porque ele cruzou azão, azão com azinho, azinho. Todo mundo teve que ficar com azão de uma, um azinho da outra. Então, todo mundo nasceu lisa, azão, azinho. O que eu faço aqui? Chuveirinho, distributiva da matemática. Muito difícil, né? Não, relaxa. Tá bom? Se eu pegar esse com esse, vai ficar azão, azão. Tem gente que me responde na sala de aula, ao quadrado. Não, beleza, aqui eu quero colocar um gene do lado do outro, então vai ficar azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Como eu já fiz esse com esses dois, eu esqueço ele e agora eu vou fazer esse azinho com aqueles dois lá. Esse com esse, azão, azinho, porque a gente bota sempre o azão na frente. Esse com esse, azinho, azinho. Repara que é a mesma resposta do outro. Ó. Um azão, azão, um azão, azão. Um azão, azinho, dois azão, azinho, dois azão, azinho. Um azinho, azinho, um azinho, azinho. Mesma resposta do outro. Sem problema nenhum. Tranquilo? Eu acho muito mais fácil fazer por esse jeito daqui. Por isso que daqui por diante, nos próximos vídeos, eu só vou fazer por esse. Foi? Agora, existem mais duas características aí que você precisa conhecer. Dois conceitos que você precisa conhecer. O primeiro conceito é o conceito de genótipo. Genótipo. O que é o genótipo? Genótipo nada mais é do que quais são os genes, quais são os alelos, qual o pedaço do cromossomo que vai me dar aquela informação. Então, para a gente nessa questão, o genótipo pode ser azão, 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 azinho, ou azinho, azinho. Qualquer uma das três possibilidades. Vinícius, vai ser sempre a letra A? Não, pode ser A, B, C, D, X, Z, Y. Pode ser qualquer letra. É uma representação, pode ser até teu nome. Mas a gente, como padrão, costuma usar mais a letra A, tá? Ah, mas eu quero usar a letra B. Vai ter problema que vai pedir para tu usar com a letra B mesmo, tá? Esse azão, azinho é só uma representação de um pedacinho do gene. Tranquilo? E esse genótipo aí? Vamos supor que nessa questão ele pergunte qual é a proporção genotípica de F2? Qual é o genótipo, a proporção do genótipo de F2? Mole, é só pegar isso aqui, ó, reproduzir e contar o genótipo. Quer ver? Vamos dar um exemplo. O azão, azão apareceu quantas vezes? 1 em 4. 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Tá bom? Matemática. Peguei 1 dividir por 4, 0,25, que é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%. Tranquilo, Vinícius? Preciso gravar isso, galera. Vai estar sempre igual. Então, eu estou colocando assim porque pode aparecer na sua questão qualquer uma das três possibilidades. O azão, azinho, ele apareceu quantas vezes? 2 em 4 possibilidades. Posso parar aqui? Não, porque a matemática nos diz que proporção é a menor fração possível, que é a mesma coisa que meio, né? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Vai ficar sempre igual, nunca vai mudar, tá bom? Essa sequência aí vai ser sempre igual. E por último, o azinho, azinho. Quantas vezes ele apareceu? 1 em 4 possibilidades. 1 em 4, que é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%, como a gente já tinha visto ali em cima. Tá bom? Isso daí seria a proporção genotípica desse probleminha que eu fiz aqui, da semente lisa com a semente lisa. Tá? Descendente dessas duas aqui. Agora, perdão. Se eu te pedisse o fenótipo, a proporção fenotípica. Vinícius, o que é o fenótipo? Fenótipo são as características.
tá bom? Expressas por esse gene, que pode ter influência do meio. Isso já caiu na prova do Enem, tá? O ambiente pode influenciar um genótipo, tá bom? Mas os genótipos são as características. Nesse meu caso, quais são os genótipos que eu tenho possíveis? Opa, aqui eu só tenho 2 genótipos possíveis. Então, aqui, ó, genótipo seriam as características fornecidas por aqueles genes lá. Nesse aqui, eu só tenho dois genótipos possíveis. Ou a planta é lisa, ou a planta é rugosa. Ou ela tem a semente lisa, ou ela tem a semente rugosa. Ela não tem como ser diferente. Como é que eu vou saber disso? Vamos lá de novo. O lisa não é dominante? Então, ó, esse daqui vai ser lisa? Vai, porque tem o gene dominante. Esse vai ser lisa? Vai. Por quê? Porque o dominante não deixa o recessivo se expressar. Então, vai ser lisa. Esse vai ser lisa? Vai. Esse vai ser lisa? Não. Então, lisa eu tenho 3 em 4 possibilidades. Que é a mesma coisa que 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Beleza? Já a rugosa. Essa daqui é rugosa? Não, porque rugosa é o recessivo. Essa é rugosa? Não. Ah, mas tem uma rugosa aqui, mas está do lado do azão. O azão não deixa ela se expressar. É rugosa? É. É rugosa? Não, porque não tem um azão e não deixa se expressar. É rugosa? É, porque tem 2 azinhos um do lado do outro, então ele se expressa. 1 em 4, que é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Vou dar uma puxadinha um pouquinho para baixo, só para você ver o 4 direitinho, tá bom? Então é a mesma coisa que é uma possibilidade 1 em 4, que é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Tranquilo? Então tenta fazer os exercícios, porque aí depois eu vou gravar a resolução dos exercícios que eu estou passando lá na plataforma. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.